Progress. Boa noite, professor Rollo. Nós estamos começando a nossa conferência da Escola É Bom a respeito do seu trabalho, da sua pesquisa e de tudo que tem a respeito do sistema nervoso autônomo. Est-ce que vous pourriez continuer maintenant votre explication sur votre formation et vos études? Será que você poderia continuar a explicar a sua formação, etc. Donc, j'ai commencé par un bachelor degré en physiothérapie. A primeira fisioterapia. Trabalho respiratório. Ensuite, j'ai étudié l'ostéopathie à Maidstone, en Angleterre, au collège de John Wernham. Depois a osteopatia na Inglaterra, no colégio de osteopatia de John Wernham. Ensuite, j'ai fait un master 2 en ostéopathie à l'école suisse d'ostéopathie à Lausanne, en Suisse. Depois master 2 na escola de osteopatia na Suíça. Alors, j'ai déposé une thèse de doctorat à la faculté de médecine neurochirurgie de l'hôpital universitaire de Lausanne. E depois eu fiz uma tese de doutorado na Universidade de Neurocirurgia de Lausanne, na Suíça. Ensuite, je me suis spécialisé en neurologie. E depois eu fiz uma especialização, enfin, eu me interesso mais à neurologia. Donc, j'ai enseigné par la suite la neurologie, la sémiologie neurologique au Collège ostéopathique d'Avignon, en France. E depois, na França, eu fiquei professor de neurologia e de semiologia no Colégio de Osteopatia em Avignon, na França. Et donc, je suis venu au Canada. E depois eu decidi mudar de país e eu vivo agora no Canadá. Je suis aussi docteur membre de l'American College of Clinical Medicine aux États-Unis. Me desculpa. Tem alguém que tem o microfone aberto. Microfone deve ter fechado, por favor. Alors, depois disso, chegando no Canadá, ele é membro de pesquisa em neurologia. Et donc, ensuite, j'ai été fait membre docteur du Collège américain de médecine physique. Membre do Colégio Americano de Medicina Física. Et donc, ici au Canada, je travaille comme ostéopathe. E no Canadá, trabalho como osteopata. Mais aussi, je me suis spécialisé dans l'analyse de la variabilité de la fréquence cardiaque. E eu me especializei na análise da variação da frequência cardíaca, mais également de la stimulation non invasive du nerf vague. mas também o tema que me interessa muito é a estimulação não invasiva do nervo vago. Je travaille en collaboration avec des psychiatres. Eu trabalho em colaboração com psiquiatras, avec des psychologues, com psicólogos et d'autres partenaires de la santé. E outras profissões da saúde. Alors, j'ai publié dans le journal de neurologie et de neurosciences un article sur la stimulation non invasive du nerf vague en clinique. Eu publiquei artigo sobre a estimulação não invasiva do nervo vago. Et récemment publié un article sur le traitement général ostéopathique dans le Journal of American Academy of Osteopathy. E eu publiquei há pouco tempo artigo a respeito de
título aqui que se chama O Tratamento Global Osteopático, que ele estudou na Inglaterra. Esse artigo está no Jornal de Osteopatia da Académie de Osteopathie américaine. Et j'ai un article qui a été soumis et qui est en peer review, mais c'est aussi à propos de la variabilité de la fréquence cardiaque et le nerf vague. E eu tenho outro artigo que está em peer review a respeito da variação da frequência cardíaca e do nervo vago. Professeur, serait-il possible d'annoncer aux gens qui vous écoutent que vous pourriez disponibiliser les links de ces articles? Oui, alors, tout Et à au- fait. Eu pedi ao professor se os links para os artigos poderiam ser disponíveis. E ele responde sim, continua. Donc ça, je les donnerai à la fin. Isso será dado no fim da conferência, Parce qu'il est important en ostéopathie de démontrer que c'est une science. é importante que esses artigos são importantes porque é importante mostrar que a osteopatia é também uma ciência. Bon, ça a été une science depuis le début. La recherche, les publications en ostéopathie datent du siècle dernier, avec les travaux de Louisa Burns, Irving Corr, etc. Mas a osteopatia sempre foi uma disciplina científica e no século passado, significa o século XX, teve muita publicação de Burns e de Irving Corr, que são as grandes publicações clássicas do início da pesquisa científica no século XX. Donc, ça veut dire que la recherche en ostéopathie n'est pas récente. Significa bem que a pesquisa em osteopatia não é de agora, não é recente. Évidemment, il y a eu un moment d'arrêt de la recherche en ostéopathie quand l'ostéopathie est venue en Europe. Teve certo momento de estagnação da pesquisa em osteopatia quando a osteopatia chegou na Europa. Donc, pendant 50 ans, Então, durante 50 anos, voire plus, il n'y a eu plus aucune recherche qui était faite en ostéopathie, ou vraiment pas durante grand-chose. 50 anos ou até mais, não teve realmente pesquisas em osteopatia. Alors, la recherche en ostéopathie a repris dans les années 90, 2000. A pesquisa em osteopatia voltou a ser eficiente, real, a partir dos anos 90, 2000. Alors, elle ne s'est jamais vraiment arrêtée aux États-Unis, on va dire. Ela não realmente parou nos Estados Unidos, mas la plupart des ostéopathes sont en Europe. Alors, c'est là qu'elle a souffert beaucoup de la science. muitos osteopatas que são na Europa não fizeram pesquisas científicas e a pesquisa sofreu muito na Europa. Et le plus grand nombre d'ostéopathes en Europe, dans le monde, c'est en France. E a concentração maior de osteopatas é na França. Mais le problème, c'est que les Français ne parlent pas bien l'anglais et donc ils ne sont pas très intéressés par la recherche. E o problema é que isso eu conheço muito bem, porque você sabe que eu sou francês e que nosso professor é belga e que nós somos, em comum, francófonos, mas é claro que os franceses, muitos franceses, são muito pouco hábeis na língua inglesa e têm o problema de não comunicar facilmente com os artigos, porque são escritos em inglês. Donc, je pense qu'il est important en ostéopathie et pour la reconnaissance de la profession, c'est comme en physiothérapie, mais la physiothérapie est déjà beaucoup plus médicalisée.
Eu acho que é super importante para a osteopatia, como também para a fisioterapia, mas a fisioterapia já é muito bem estabelecida e medicalizada. Par rapport à l'ostéopathie. Et donc, c'est pour ça qu'il est important pour que l'ostéopathie ait une reconnaissance, que, il y ait de la recherche sérieuse qui soit faite et des publications et promouvoir ce qu'on appelle l'evidence-based osteopathy. Eu acho que para promover a osteopatia, é evidente que tem que ter muito mais pesquisa científica e promover o que se chama em inglês evidence-based, baseado em evidência científica, a fim que a profissão, o trabalho de osteopatia seja realmente reconhecido. Et donc, ce qui veut dire que les cours que je donne en Europe ou au Canada, ce sont des cours qui sont tous evidence-based. E todo ensino que eu faço no Canadá, na Europa e daqui a pouco no Brasil, em setembro, são todos baseados cientificamente. Et donc, pour la première fois au Brésil en septembre, oui. E eu serei com vocês em setembro no Brasil. Donc, le cours que je vais vous proposer en septembre est un cours qui est basé sur la neuroimmunologie, O curso de setembro é baseado na neuroimunologia, en relation avec le système nerveux autonome, principalement le nerf vague, em relação ao sistema nervoso autônomo, em particular o nervo vago, en lien avec le système immunitaire, e se conectado com o sistema de defesa imunitário, en lien également avec les connexions importantes intestin, cerveau et cœur-cerveau. também é a relação, conexão forte com o cérebro, o coração e as vísceras, Et aussi de démontrer les effets d'un traitement ostéopathique, les effets physiologiques et psychophysiologiques du traitement ostéopathique au e moyen de la mesure de la variabilité de la fréquence cardiaque nós vamos tentar, nesse curso, demonstrar que a eficácia do sistema, do tratamento osteopático pode ser medido com a variação da frequência cardíaca. et donc comment un traitement ostéopathique ciblé sur le système nerveux immunitaire, le nerf vague, le système nerveux autonome, va influencer physiologiquement l'équilibre sympatho-vagal. E mostrar que o tratamento osteopático sobre o nervo vago vai modificar a conexão, o equilíbrio simpato-vagal entre sistema parasimpático e simpático. Voilà, donc ça, c'est la thématique pour le cours que je vous proposerai au mois de septembre. Voilà, isso é a temática que será apresentada para vocês em setembro. São 3 dias depois do diploma, do DO, que nós organizamos. Será dia 8, 9, 10 e 11 de setembro. Donc, c'est un moyen pour les ostéopathes. L'analyse de la variabilité de la fréquence cardiaque est un moyen non invasif, reconnu, pour étudier ou démontrer les effets physiologiques de l'ostéopathie, parce qu'à l'heure actuelle, personne ne le fait au cabinet. Alors, a variação da frequência cardíaca é meio validado, tem muita literatura sobre isso, para verificar as modificações criadas pelo tratamento osteopático. Et c'est très facile, cela se fait
avec un enregistrement électrocardiogramme de 10 minutes. Isso é muito fácil, isso se faz com uma gravação do eletrocardiograma de 10 minutos, com um aparelho especial, mas não é muito tempo, 10 minutos. Donc, c'est-à-dire que c'est facilement implantable en cabinet privé. Isso é facilmente, possível de ter isso numa consulta privada. Voilà. Alors, si vous le souhaitez, je peux vous montrer un exemple d'une analyse de la variabilité de la fréquence cardiaque. E se Eu você, não cheguei, ninguém machucou. o microfone. O professor gentilmente fala, se você o deseja, mas claro que desejamos, ele vai começar a comentar agora imagens para explicar o que é a variação da frequência cardíaca e como utilizar isso no tratamento. Voilà, vous pouvez le montrer l'image. D'accord, je vais la chercher. Voilà. Maintenant, il faudrait que je puisse partager l'écran. Oui. Voilà. Donc, je crois que tout le monde a ça sous les yeux. Eu acho que todo mundo está vendo isso, hein? E certamente, professor. Donc, vous voyez ici, ça, c'est les résultats de l'analyse de la variabilité de la fréquence cardiaque faite au moyen d'un électrocardiogramme. Então, esses gráficos é o exame da variabilidade cardíaca, da frequência cardíaca, feito com eletrocardiograma. Ça nous donne différentes informations. Isso dá diversas informações. On a des informations au niveau du temps, de la variabilité en relation avec le temps. Alors, você vê variações em função do tempo. On a également des informations dans le domaine de la fréquence. Ici, c'est avec les résultats d'une phase Fourier transform que vous voyez ici à droite. Sim. Lá você tem uma análise das variações de frequência pela transformação de Fourier. Ce qui nous donne des informations sur la puissance du tonus sympathique et du tonus vagal. O que dá, essa análise de Fourier, dá resultado quanto à preponderância de sistema simpático ou do sistema parasimpático. Et nous avons la variabilité de la fréquence cardiaque avec la valeur ici RMSSD. Alors, a variação em função da frequência cardíaca que você vê é SDNN. RMSSD. RMSSD, sim. Oui. Qui nous donne le tonus vagal. Qui indique o tônus do nervo vago. Et évidemment, en fonction de l'âge et du sexe de la personne. Tudo isso em função da idade e do sexo da pessoa. Ici, c'est une femme de 30 ans. Aqui você vê uma mulher de 30 anos. Qui souffre de problèmes psychiatriques. Qui tem problemas psiquiátricos. Et nous voyons ici en bleu le tonus parasympathique, donc vagal. Alors, nesse quadro azul, você vê o tônus do sistema parasimpático, no vago. Et à droite, nous avons le tonus sympathique. E à direita, de laranja, você tem o tônus do sistema simpático. On voit que dans ce cas-ci, la personne au repos fonctionne en mode en sympathicotonie. Você vê que essa pessoa no descanso funciona
no sistema simpaticotonia, hein, et uma prépondérance do sistema simpático. puisque normalement, son tonus sympathique devrait être égal à 0. Que normalmente o tônus simpático deveria ser igual a zero quando está descansando, Dans un état de repos, n'est-ce pas? no estado de descanso. Et le tonus vagal devrait être lui-même aussi équilibré à 0. E o tônus vagal também, nessa condição de descanso, deveria ser equilibrado a zero. On voit que l'index vagal, donc parasympathique, Você vê que o index vagal parasimpático é elevado, est à moins 2,26, donc c'est ici, sim, a menos 2,26, que é aqui, alors que l'index sympathique est à près de 4. enquanto o index simpático está perto de 4. Ce qui nous donne un équilibre sympathovagal de 3,3 ici. E você vê a relação entre o simpático e vagal, essa relação, esse ratio é de 3,3 ou 3,4. Normalement, il doit être à 1. Normalmente, essa proporção deveria ser de 1, lorsque les deux systèmes sont en équilibre. quando os dois sistemas são em equilíbrio. Et donc, évidemment, cela affecte la variabilité. Então, isso afeta muito a variabilidade da frequência cardíaca, qui pour cette personne est à 12, e que essa pessoa tem uma variabilidade de 12, alors que pour son âge, elle a 30 ans, pour son âge, il devrait être à optimaliser, il devrait être 30. enquanto a variabilidade... Oh, tem alguém que está com microfone. Essa variedade, essa variação é de 12, enquanto na idade dessa senhora deveria ser de 30. Ce qui veut dire que l'analyse de la variabilité de la fréquence cardiaque est un marqueur de santé ou de maladie. O que significa que a análise da variabilidade da frequência cardíaca é um bom indicador de saúde ou de doença. Cela ne nous donne pas un nom de pathologie. Isso não faz um diagnóstico preciso de patologia, mais un état de non-physiologie. Mas caractéristica de estado de perturbação fisiológica. Oui, et ce qui nous donne une idée de l'état de santé physiologique de la personne. E essa variação dá uma ideia do estado fisiológico da pessoa. Microfone, por favor, microfone. Ce qui veut dire que plus la variabilité est basse, alors é importante entender isso. Se a variabilidade é pouca, é baixa, ce qui donne un état de maladie. Isso significa estado fisiológico de patologia. Que ce soit des maladies cardiovasculaires, que ce soit... Seja problema cardiovascular ou problema de problèmes de santé mentale, de saúde mental, dépression, anxiété, depressão, ansiedade, les stress post-traumatiques, stress post-traumático, le Parkinson, Alzheimer, tout ce que vous voulez. Parkinson, Alzheimer. Mais c'est aussi le cas dans les maladies auto-immunes. Mas também essa variação fraca
é o caso nas doenças autoimunes, que ce soit du psoriasis, la arthrite rhumatoïde, maladie de Crohn ou psoriasis, artrite reumatoide, doença de Crohn, sclérose en plaques, esclerose lateral amiotrófica même Covid, hein. e mesmo o Covid. Et on sait que lorsque la variabilité diminue, l'inflammation dans le corps augmente. E a gente sabe que quando essa variação diminui, a inflamação média dentro do corpo aumenta, o estado inflamatório dentro do corpo aumenta. C'est la raison pour laquelle un traitement ostéopathique ciblé pour cette personne va devoir attaquer le système neuro-immunitaire. É por isso que tem que atacar com o tratamento osteopático correto o sistema imunitário dessa pessoa. C'est-à-dire qu'il faut diminuer le tonus sympathique et augmenter le tonus vagal. Significa que tem que diminuir o tônus simpático e aumentar o tônus vagal. Et il faut stimuler les organes en relation avec le système immunitaire. E por isso tem que estimular os órgãos em relação com o sistema imunitário. Alors évidemment, si la variabilité de la fréquence cardiaque augmente, de façon physiologique, augmente, Se de maneira fisiológica a variação da frequência cardíaca aumenta, ce qui veut dire que dès lors l'inflammation diminue, isso significa que você consegue obter que a inflamação do corpo diminua et le patient est en bonne santé. e que isso melhorou a saúde, os equilíbrios do paciente. Donc c'est un biomarqueur qui est très intéressant pour les ostéopathes. Então, essa variação da frequência cardíaca é biomarqueur, um elemento biológico importante, um elemento que permite para os osteopatas de ter uma ideia da efetividade do tratamento deles Et permet de suivre l'efficacité de nos traitements e permite seguir a eficácia nossa ação, do nosso tratamento, et permet également de suivre l'évolution de la condition du patient e permite ter elementos racionais para seguir a evolução do paciente et permet aussi de prévenir des dysfonctions physiologiques. e permite também prevenir disfunções fisiológicas. Parce que les perturbations physiologiques, comme on peut le voir via l'analyse de la VFC, apparaissent bien avant le début de la maladie. Porque essas perturbações que são detectadas com essa variação já são bem presentes antes do estabelecimento evidente da doença. Donc c'est de cela dont nous allons parler et faire des exercices par rapport à cela. É disso que nós vamos falar no curso, que nós falamos agora, e explicar bem os exercícios que são possíveis a fazer em função dos resultados. C'est-à-dire que sur un participant, on fera une analyse de la VFC. Alors, no curso, aluno faz uma análise da VFC, variação da frequência cardíaca, ce qui va nous donner un indice de variabilité de la fréquence cardiaque et l'équilibre sympatho-vagal. o que vai dar uma boa ideia do equilíbrio entre o nervo vago e o sistema simpático. Ensuite, on fait un traitement ostéopathique ciblé. E depois a gente faz tratamento osteopático adaptado. Et ensuite, on refait
une analyse de la variabilité de la fréquence cardiaque pour voir les changements que le traitement a induits. É claro, depois a gente faz de novo o teste da variação da frequência cardíaca para ver o que o tratamento conseguir modificar no funcionamento da pessoa. Voilà, ça c'est le but du cours. Voilà, isso é para explicar um pouco o curso que nós vamos fazer em setembro. Que voulez-vous encore savoir? Alors, je vais faire quelques questions. Hein? O professor me pede o que você quer saber a mais. Eu me permito de falar no nome de todo mundo e fazer algumas perguntas. E depois nós veremos as perguntas de vocês que estão escutando. Voilà, professeur, j'aimerais beaucoup que vous expliquiez un peu concrètement quels sont les exercices et comment est-ce que vous travaillez en ostéopathie avec le corps du patient. Donnez au moins une idée. Nous avons bien compris qu'est-ce que c'est la VFC, etc., ce que vous utilisez, mais comment concrètement est-ce que vous travaillez? Est-ce que vous travaillez comme tous les ostéopathes ou est-ce que vous avez plutôt une ligne que vous suivez, etc. Alors moi, Perdão, excusez-moi. Eu estou perguntando ao professor se ele podia explicar um pouco melhor como que ele realmente, no consultório dele, prescreve exercícios, se ele trabalha como todo osteopata, se ele podia um pouco explicar o tratamento manual dele. Donc moi, j'ai une formation en ostéopathie traditionnelle pure. Minha formação em osteopatia é tradicional pura. C'est-à-dire celle qui vient de Steele, de Little John, de Wernham. É a tradição osteopática que vem de Steele, de Little John et au Dr. Wernham. Donc, j'utilise le traitement ostéopathique général. Eu utilizo o que se chama lá o tratamento osteopático geral. Mais également, j'utilise des techniques d'ajustement spécifiques. Mas eu utilizo também técnicas de ajuste específicas. Et cela dans le but de réharmoniser toutes les structures et les fonctions organiques de l'individu. No intuito de reorganizar, de reharmonizar todas as funções articulares, faciais, etc., do indivíduo. Et de faire en sorte que le traitement et que les ajustements faits soient intégrés. Não é só gente velho, vai estudar comigo. Microfone, por favor. Eu, no intuito de conseguir... Então, vem cá. Microfone, por favor, para poder, o intuito de poder ajudar o paciente a reencontrar um equilíbrio. Donc, ça peut être des techniques fonctionnelles, des techniques structurelles, des techniques myotensives. Alors, pode ser musculoenergie, pode ser thrust, pode ser mobilização. Des techniques viscérales globales. Técnicas viscerais globais. Des techniques d'inhibition. Também técnica de Jones de inibição. Des techniques lymphatiques. Técnicas de estimulação do sistema linfático. Des oscillations. Técnicas de oscilações. Des techniques de pompage. Técnica também que utilize de pompage. Toutes les techniques de tissu mou. Todas as técnicas de tecido mole. Et cela afin de réharmoniser la structure et donc la fonction sous-jacente du patient. Claro, tudo isso no intuito de normalizar a estrutura do paciente e normalizar as funções do paciente. Je mets l'accent énormément sur
l'importance de la nutrition. Eu dou uma ênfase particular sobre o aspecto da nutrição. C'est-à-dire que je fais en sorte, je surveille que la digestion du patient soit parfaite. Então, todo o meu trabalho é destinado a verificar que a digestão do paciente seja perfeita. Comme le disait Hippocrate il y a 2000 ans, Como falou Hipócrates há 2000 anos, toutes les maladies commencent dans les intestins. todas as doenças começam nos intestinos. Et la science actuelle, E a depuis ciência atual, une dizaine, quinzaine d'années seulement, vamos falar só 10 ou 15 anos unicamente, a compris l'importance du lien intestin-cerveau. A ciência atual começou a entender a importância da conexão entre o cérebro e os intestinos. C'est la raison pour laquelle j'informe les patients sur ce qu'ils doivent manger ou éviter de manger. É por isso que eu dou conselhos ao paciente sobre o que eles deveriam comer ou evitar de comer. C'est ce qu'on appelle une psycho-bio diet. O que se chama uma psico-bio-diet, dieta psicológica e biológica. Oui. L'importance aussi des probiotiques. Alors, muita importância dos probióticos Et de suppléments alimentaires indispensables. e alguns suplementos alimentares indispensáveis, Comme les vitamines, des minéraux, etc. como vitaminas, minerais, etc. J'insiste aussi sur la posture. Eu insisto também na questão da postura. Donc, je vérifie toujours la posture avant et après le traitement. Sempre verifica a postura antes e depois do tratamento. Et je prescris des exercices assez simples E, pour aider le patient à garder une mobilité en fonction du problème original. eu prescrevo só alguns exercícios muito simples que o paciente vai fazer em casa, que são ligados com o problema de postura que eu detectei. J'insiste beaucoup sur la respiration abdominale. Eu insisto enormemente com a respiração abdominal. Donc, j'éduque les patients à respirer avec le diaphragme et de faire des exercices de respiration à la maison. Então, eu ensino exercício de respiração com o diafragma, que ele deve fazer em casa. Donc, c'est-à-dire que j'essaie d'avoir une prise en charge globale, le plus possible. Você entende agora que eu tento de ter tratamento o mais global, o mais envolvente, o mais geral que possível. Et évidemment, j'essaie de collaborer. C'est très important de pouvoir travailler en collaboration avec d'autres thérapeutes. E claro que eu faço muito cuidado a ter uma boa relação, cooperação com os outros terapeutas que trabalham com o paciente. C'est-à-dire que je réfère le patient pour des massages chez le physiothérapeute, chez le naturopathe, chez l'acupuncteur. Eu posso mandar o meu paciente para um naturopata, para um massagista, para outras profissões de saúde. Si cela est nécessaire. Se eu acho que isso é necessário. Et en général, lorsque le patient vient pour la première fois, je le revois une semaine après. Alors, no início do tratamento, geralmente, eu faço uma primeira sessão
e depois, uma semana depois, et ensuite je le revois à 2 semaines ou à 3 semaines. e depois eu vejo ele daqui a 15 dias ou 3 semanas. Et lorsque tout va bien, je le revois à 3 ou 6 mois. Quando funciona bem, eu vejo ele daqui a 3 ou 6 meses. C'est la façon dont je travaille. É a maneira com a qual eu trabalho. Et mon traitement en général dure une demi-heure. E meu tratamento geral dura meia hora. Ah, o professeur, seulement une demi-heure. Est-ce que vous pourriez expliquer un peu mieux? Será, professor, que você poderia explicar um pouco melhor o fato que você trabalha meia hora? Alors, il faut faire attention avec des longs traitements. Minha opinião é que você tem que fazer cuidado com o tratamento um pouco longos. Parce que ça peut être perturbateur pour justement cet équilibre sympatho-vagal. Porque isso pode ser perturbador justamente para esse equilíbrio simpatovagal. Et on peut faire trop, et donc à la fin mettre le patient en état de sympathicotonie réactive. E se você estimula demais o paciente, você pode muito bem colocar o paciente num estado de simpatotonia, significa de excesso de sistema simpático, e isso não é uma coisa positiva. Et c'est ça c'est ça le plus difficile en ostéopathie. E certamente o mais difícil na osteopatia é dosar exatamente o esforço que você vai fazer. C'est le dosage du traitement. Ah, ele entendeu a dosagem do tratamento. Surtout dans les situations aiguës, Especialmente quando o paciente é um paciente agudo, il vaut mieux pas traiter longtemps, mais à des fréquences plus régulières. é melhor não tratar com sessões longas, mas com frequências mais curtas, enfin, mais frequentemente. Dans les pathologies chroniques, on peut augmenter le temps de traitement et revoir le patient de façon plus échelonnée dans le temps. Para pacientes crônicos, você consegue ver seu paciente de uma maneira mais espaçada, hein, com mais tempo entre as sessões. Donc, c'est toujours très difficile d'équilibrer l'inhibition et la stimulation. O problema clássico é difícil de equilibrar inibição e excitação, e estimulação. Et si on inhibe de trop, on va induire une sympathicotonie réflexe. E se você inibe demais, você vai criar excesso de sistema simpático. Donc, il faut essayer d'équilibrer le dosage du traitement. Então, toda a arte é de equilibrar a dosagem do tratamento, C'est-à-dire inhiber le système nerveux sympathique significa inibir o simpático et stimuler le système vagal. e estimular o sistema vagal. Parce que l'on sait que il n'y a pas de douleur sans inflammation. Porque a gente sabe muito bem que não tem dor, não existe dor sem inflamação por baixo. Et l'inflammation est corrélée avec une augmentation de l'activité sympathique. E a inflamação dos tecidos é correlado com o aumento do sistema simpático. Donc, dans ce cas-là, il faut absolument inhiber, c'est-à-dire stimuler le système vagal parasympathique. Inibir o simpático significa estimular o sistema vagal. Alors, pour ça, vous avez les techniques d'inhibition sous-occipitale, vous avez les techniques d'inhibition du diaphragme,
Por isso, você pode utilizar as técnicas de inibição que utilizam os músculos suboccipitais, que utilizam o diafragma. Vous avez les techniques crâniennes de compression du quatrième ventricule. Você tem as técnicas cranianas de compressão do ventrículo número 4. Les ajustements au niveau cervical supérieur. E as mobilizações ou os ajustamentos ao nível cervical supérieur. Et puis, vous avez toutes les techniques. Et puis, évidemment, l'ajustement, l'équilibration du complexe sacro-iliaque. É claro que tem papel importante do ajuste das lesões do sacro e dos ilíacos. Pour le parasympathique sacré. Para a eminência ao nível do sacro dos nervos parasimpáticos no sacro. Mais comme le nerf vague, c'est 80% du système parasympathique. Mas o nervo vago, aquele que sai do crânio, é 80% do sistema parasimpático. Le travail le plus important consiste à stimuler le système vagal. O trabalho mais importante é estimular o sistema vagal, o nervo vagal. Et d'un autre côté, c'est inhiber le système sympathique. E do outro lado, é tentar inibir o sistema simpático. Et pour ça, nous avons les centres ostéopathiques Por isso, qui nous aident en relation avec la chaîne sympathique de la colonne vertébrale. por isso que a gente se interessa nos gânglios simpáticos, que são ao longo da coluna vertebral dorsal, em particular. Et évidemment, en relation, et qui sont en relation avec les contractures musculaires, la douleur locale, de l'œdème, de la sensibilité. E todas essas perturbações são conectadas com a inflamação local, a contratura muscular local, a sensações de pequena inchaço local. Tout ce qui caractérise la dysfonction ostéopathique. Enfim, tudo o que caracteriza a disfunção osteopática. Et donc, on fait aussi attention aux réflexes somato-viscéraux et viscéro-somatiques. Então, claro que você tem consciência das duas vias do somato, da coluna para o corpo e do corpo para a coluna. Voilà. Et donc, tout ça, c'est très difficile à doser, mais c'est la raison pour laquelle mes traitements, ils sont de façon standard, ça ne dure jamais plus d'une demi-heure. Alors, tudo isso é muito difícil a dosar, mas o professor insiste no fato que é por isso que ele não quer estimular demais e que os tratamentos deles não duram mais do que meia hora. En traitement ostéopathique traditionnel. Quanto ao tratamento osteopático tradicional, c'est-à-dire style Little John, Wernham. Eu quero falar de style Little John, Wernham. Les traitements sont jamais très longs. Os tratamentos, classicamente, não são longos. Après, il y a des écoles où des ostéopathes donnent des cours qui n'ont pas été formés en ostéopathie traditionnelle. Alors, claro que tem escolas ou osteopatas que não foram formados nessa osteopathie tradicional. Et qui peut-être n'ont peut-être pas la conscience de la physiologie, de la réponse physiologique due aux impacts de manipulation. Então, osteopatas que não foram formados na formação tradicional e que talvez não são muito conscientes das reações fisiológicas a um excesso de manipulação, um excesso de técnicas sobre o corpo do paciente.
et qui pense que plus le traitement va être long, plus ce sera effectif pour le patient. É que o osteopata que pensa, e o professor acha que é uma ilusão, que pensa que o mais longo o tratamento, o mais eficiente será o tratamento. Moi, je peux vous démontrer que 5 minutes de traitement Eu posso demonstrar com vocês que 5 minutos de tratamento bem feito a un effet neurophysiologique important sur le patient. tem um efeito bem feito, tem um efeito curto, um tratamento curto pode ter um efeito fisiológico, neurofisiológico importante com o paciente. C'est-à-dire qu'en 5 minutes, on peut améliorer l'équilibre sympatho-vagal. Significa que em 5 minutos você consegue melhorar o equilíbrio simpato-vagal. Et si vous faites des traitements de 40 minutes ou d'1 heure, vous pouvez augmenter ce déséquilibre au lieu de le rééquilibrer. E você tem o risco, se você faz tratamento um pouco longos, de 40 minutos ou de 1 hora, você tem o risco de perturbar esses equilíbrios e, ao contrário, de aumentar a atividade do sistema nervoso simpático. Je vous rappelle encore que les déséquilibres physiologiques précèdent les pathologies. Eu afirmo de novo com vocês que os desequilíbrios fisiológicos desse tipo precedem no tempo a declaração da patologia. Évidemment, si ces déséquilibres perdurent dans le temps, n'est-ce pas? Claro, se esses desequilíbrios perduram muito tempo. Moi, j'ai le souvenir d'avoir fait une analyse VFC chez un étudiant, Eu me d'avoir lembro, fait... Oui, eu me lembro de ter feito uma análise da avaliação VFC, da avaliação da frequência cardíaca num estudante que era novo d'avoir donné un traitement à cet étudiant. e d'avoir tratado esse estudante. Après le traitement, l'étudiant me dit qu'il se sentait mieux. Depois do tratamento, o estudante fala que ele se sente melhor. Donc ça, c'est une information subjective, n'est-ce pas? Isso é uma informação subjetiva, yes. Mais si on fait, après avoir fait une analyse de la VFC après, Mas, le déséquilibre était pire. mas se você utiliza a VFC para saber se realmente você conseguir obter um efeito, nesse caso, eu descobri que o desequilíbrio com o indicador da VFC era pior. C'est-à-dire que mon traitement a fait l'effet tout inverse. Significa que meu tratamento fez o efeito totalmente inverso do que eu esperava, D'un point de vue physiologique, do ponto de vista fisiológico. même si l'étudiant était content du traitement. Mesmo se o estudante estava contente do tratamento. Mais le plus important, n'est-ce pas, c'est la physiologie. Hein, c'est ça, voilà. Mas o mais importante é a fisiologia real e não o discurso do paciente. Écoutez, je pense que c'était très bien jusqu'à maintenant. Vous voulez ajouter quelque chose d'autre ou passer... Oui, je voudrais vous faire un partage d'écran. Oui. Alors, o professor vai continuar mostrando imagens agora. Voilà. Ici. Vous voyez ça? Eu imagino que você enxerga isso. Hein? Donc, c'est pour vous dire qu'il est possible de trouver de la littérature scientifique. Significa, eu faço isso para te mostrar que é possível encontrar literatura científica de osteopatia. Via Internet, n'est-ce pas? Claro que isso está na internet. Ici, vous avez Bon, évidemment, la littérature scientifique dans tous les domaines de la médecine, c'est en anglais.
E você deve aceitar que toda a literatura científica de medicina, de osteopatia, etc., está em inglês. Mais peut-être que via Google, il y a la possibilité de traduire le site. Alors, claro que você pode utilizar Google Translate para recuperar alguma compreensão dos textos. Todo mundo consegue se virar com isso. Donc ici, vous avez Osteopathic Research Web. Alors, esse site, que em português seria a rede de pesquisa osteopática. Vous avez un autre ici qui s'appelle ostmed.doctor. O outro site que você vê, ostmed.dr. Vous avez un site ici qui vient de l'Université Touro de Californie, où vous avez des databases en relation avec la médecine ostéopathique. Alors, site que vem da Universidade Touro, na Califórnia, e lá você tem uma grande quantidade de data, de dados em relação com a medicina osteopática. Vous avez évidemment ici the Journal of Osteopathic Medicine. Você tem também o Jornal da Medicina Osteopática, donc qui est américain. que é jornal americano. Ici, vous avez le Journal de American Academy Osteopathic Journal. Voilà, lá você tem o jornal da Academia Americana de Osteopatia. Et vous pouvez ici trouver mon article. E aqui você vai encontrar meu artigo. Voilà. Voilà. Ça, c'est une publication de décembre 2021. Voilà, isso foi publicado em dezembro de 21. Qui parle du traitement traditionnel ostéopathique, de l'ostéopathie traditionnelle. Voilà. O título é Osteopatia Tradicional e o Tratamento Osteopático Geral, conceito histórico e uma aplicação moderna. Voilà. Ici, vous avez une autre université qui propose des articles en ostéopathie. Outra universidade que propõe artigos de osteopatia. Vous avez ici un site qui référence les repositories en relation avec la recherche ostéopathique en Australie et à l'étranger. Esse site contabiliza todos os artigos de osteopatia e de pesquisa na Austrália e outros países. Et enfin, vous avez ResearchGate. E depois você tem ResearchGate, o portão de pesquisa. Où là, vous pouvez rechercher par auteur ou par type. Vous tapez ostéopathie. Você pode buscar por autor ou por artigo. Vous tapez ostéopathie et vous allez avoir voilà, tous des articles Osteopathy, A New Direction of Medicine, Modern Concept of Osteopathy. Enfin, il y a énormément de choses qu'on puisse trouver sur la littérature osteopathique. Tem enormemente fonte de informação sobre a literatura osteopática se você busca na internet em inglês. Voilà, c'est ce que je voulais vous montrer. Voilà, é isso que eu estava querendo mostrar a vocês para poder explicar a que ponto a pesquisa é importante, que você tem acesso facilmente com seu computador a esses elementos.
Voilà, s'il y a peut-être des questions. Voilà, alors on va... OK, je vais voir les questions, c'est sur le chat. Voilà. Voilà, alors je vais chercher. Je vais chercher Phil, Coloco, Gustave. Alors, nous avons une question qui est pas mal. Et la question, c'est, monsieur, quelle serait la conduite adaptée quand un patient présente des signaux et des symptômes de hyperstimulation du système sympathique ou du système parasympathique quelques heures après le traitement ostéopathique? Globalement, vous avez un traitement, vous faites votre traitement, quelques heures après, le patient présente des perturbations du système sympathique ou parasympathique. Qu'est-ce que vous proposez? De l'inhibition. Alors, todo mundo leu a pergunta em português. O professor propõe técnicas de inibição. Je vous expliquerai, vous allez comprendre ça dans le cours. Durante o curso, vocês vão bem entender a questão da inibição. Nous survivons en tant qu'espèce humaine grâce au principe d'inhibition. Nossa sobrevivência como animal humano, ela é baseada nos sistemas de inibição. Quand je dis inhibition, c'est évidemment inhibition du système sympathique. Quando eu falo de inibição, eu quero falar de inibição do sistema simpático. Et évidemment, vu que le principe d'inhibition est en relation avec l'activité vagale, E como você entende que a inibição do sistema simpático é devido à atividade vagal, on stimule le système vagal. é por isso que se estimula mais o sistema vagal. Il peut y avoir des cas où le nerf vague est, où le patient est en parasympathicotonie. Poderia ter caso no qual o paciente está em excesso de parasimpático En stimulant le nerf vague, e nesse caso, estimulando o nervo vago, nous n'allons pas augmenter la parasympathicotonie, mais nous allons réguler le tonus vagal. você não vai aumentar o nível de excitação do sistema parasimpático, mas, ao contrário, você vai normalizar. Perdão, professor. Tem o microfone de novo aberto, por favor. Voilà, continuez, je vous prie. Donc, il n'est pas rare dans des cas de dépression ou d'anxiété Não é raro, no caso de ansiedade e depressão, d'avoir un système vagal hyperactif. ter um sistema vagal hiperativo, o que você poderia esperar ao contrário. Hein? Et cela, c'est mesurable avec l'analyse de la VFC. Isso você consegue medir e comprovar isso com a análise da VFC. Eh bien, en stimulant le système vagal ou parasympathique, on va réguler son tonus. Por incrível que pareça, será estimulando o sistema parasimpático, hein, o tônus do vagal, que você vai conseguir recuperar uma normalização. Alors évidemment, logiquement, on se dit, oui, mais donc si le tonus vagal est trop haut, il faut surtout stimuler le sympathique, etc. En fait, non. Alors, isso parece contraditório. A gente poderia imaginar que se o vagal está alto, você deveria excitar o sistema simpático. Mas, na verdade, não. Ce sont des mécanismes de modulation neurocérébrale très complexes. São mecanismos de modulação cerebrais muito complexos. Et qui sont en relation avec le système immunitaire. Et qui sont em relação com o sistema imunitário, o sistema de defesa. Et le système endocrinien. Et au système endocrino. Donc tout ça, ça se sera vu
dans la partie théorique du cours. Hein? Tudo isso, vamos abordar isso na parte teórica do curso. Alors, professeur, nous avons une question intéressante qui est est-ce qu'il existe des contre-indications? Hop là, j'ai perdu le truc, où est-ce que c'est? Est-ce qu'il existe des contre-indications immédiates, à ce stimulus de nerf vague? Todo mundo entendeu a pergunta? Será que existe contraindicação imediata a esse estímulos? Está escrito em francês. Ils essayent de me tromper. Ils écrivent des questions en français que j'ai obligé de traduire. Écoutez, il y a une contre-indication majeure pour la stimulation du nerf vague. Indicação maior a tudo isso é... Enfin, oui, ce sont les cancers de type non solide. Então, contraindicação maior são os cânceres de tipo não sólido. Qu'est-ce que vous voulez dire? C'est-à-dire les lymphomes et les leucémies. Ok, então eu falo de linfome e de leucemia. Là, il faut faire très attention. Lá você tem que ser muito prudente com isso. Après, non, il n'y a pas d'autre. Et aussi peut-être dans la maladie du sida. Bom, talvez também das doenças conexas à AIDS, hein? SIDA, AIDS. Seria outra contraindicação também, mas globalmente é câncer não sólido, linfome e leucemia e as consequências do AIDS. Pourquoi? Parce que lorsqu'on stimule le nerf vague, on stimule ses propriétés immunosuppressives. Porque você entende que a razão é que quando você estimula o nervo vago, você estimula também as características imunossupressivas dele, que diminua a imunidade. Ouais. Maintenant, évidemment, si vous avez un cœur qui bat à 30, mas é claro que se você tem um coração que está super bradicardo a 30, il vaut mieux stimuler le système sympathique en relation avec l'innervation médulaire thoracique du cœur. Claro que se você tem um bradicardo a 30, que a pessoa está muito mal, talvez seria mais inteligente estimular a parte torácica alta que é ligado com os elementos simpáticos à direção do coração, que é o torácico alto. Mais en général, on ne voit pas ça au cabinet. Mas geralmente você não vê isso no consultório. Évidemment, si un patient fait un malaise vagal, claro que se o paciente faz problema vagal, hein, uma depressão vagal séria, eh ben, on le couche par terre et on élève les jambes. Hein. Você deita ela no chão e você levanta as pernas e acabou. Voilà. Voilà. Voilà significa eu considero que eu falei tudo que eu tinha que falar. Est-ce que vous voulez dire autre chose, professeur? Non. J'ai imaginé quelque chose de similaire. From Edindo. Voilà, Edinho
Edinho apprend le français et il me perturbe avec des questions en français. J'imagine quelque chose. Excellente conférence, merci. Hein? Les gens vous parlent en français. Oh, merci beaucoup. C'est Laetitia qui vous envoie. Laetitia, elle parle très, très bien français. Elle donne des cours de français. Elle est une des élèves d'ici de campus. Oh, d'accord. Voilà. Mais Écoutez, bon, ceci n'est qu'un aperçu, n'est-ce pas? eu gostaria de falar que tudo isso é só uma apresentação, não tenho tempo para explicar tudo. Voilà. Vous apprendrez beaucoup plus sur le nerf vague, le système neuro-endocrinien immunitaire, l'équilibre sympatho-vagal et le traitement ostéopathique en relation avec cela au cours. Eu espero mostrar muito mais no curso, vocês vão aprender muito mais na relação do vago e do sistema simpático e do tratamento osteopático. Vocês vão ver isso no curso. Et Voilà. vous apprendrez aussi à doser votre traitement. Eu espero ensinar vocês a dar uma boa dosagem do tratamento. Voilà. Eu vou agradecer ao professor em francês, depois eu traduzo. Professeur, je vous remercie beaucoup pour votre excellente conférence, votre dédication, votre gentillesse. Certamente que tout le monde a beaucoup apprécié. Professor, eu lhe agradeço muito por sua dedicação, sua gentileza, sua pedagogia. Todo mundo apreciou muito. Et j'espère que nous vous verrons, je suis sûr que nous allons nous voir bientôt. J'espère qu'il y aura beaucoup de gens à votre cours e eu espero que vai ter muita gente no seu curso em setembro. Ben, j'espère aussi. Merci à vous pour l'invitation. Merci à vous tous d'y avoir participé et assisté. Et voilà, je me réjouis d'apporter quelques petits éléments de plus à vos connaissances pour le bien-être de vos patients. Eu lhe agradeço do convite e agradeço a atenção de todos. Eu estou muito feliz de ir daqui a pouco no Brasil para tentar trazer alguma coisa, minhas pequenas coisas que vou lhe trazer e espero que isso vai ajudar seus pacientes. Voilà. Merci à vous. Merci à vous. Nous allons conclure ici, professeur. Vamos concluir aqui. Grande abraço a todos os ouvintes e muito obrigado, professor. Boa noite a todo mundo. Eu vou parar de gravar agora.